Você gosta da tese de dividendos sintéticos, mas não sabe qual escolher entre QQQI11 e SPY11? Então esse vídeo é para você. Eu sou o Vitor Pellitti, aqui na Melhorando Investimentos, trabalhamos com investimentos de curto, médio e longo prazos para todas as idades, de modo a trazer maior liberdade financeira para as pessoas. Então vamos lá? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda. Caso tenha dúvidas entre escolher entre o ETF brasileiro de dividendos sintéticos e o ETF original americano, deixei o link aqui na descrição para um vídeo que vai tirar suas dúvidas. O QQQI11 é um ETF que investe em cotas do ETF americano QQQI. Esse investe nas 100 empresas que compõem o índice Nasdaq e faz a venda coberta de opções de compra e assim gerando os dividendos sintéticos. O QQQI11 tem uma taxa de administração de 0,83% ao ano, mais a taxa de administração do ETF original, de 0,68% ao ano, totalizando uma taxa de 1,51%. O SPY11, da mesma forma, investe em cotas do ETF americano original SPYI, e este investe nas ações que compõem o índice SP500, que são as 500 empresas maiores dos Estados Unidos. E, para gerar os dividendos sintéticos, faz a venda coberta das opções de compra dessas ações. Quanto às taxas de administração, são as mesmas do ETF anterior, tendo o ETF SPY11 0,83%, o ETF original 0,68%, totalizando 1,51% ao ano de taxa total. Mas então, você pode estar se perguntando, como funcionam as opções de compra final? Imagine que você tem um carro que vale R$20 mil e venda um direito de comprar esse carro para daqui a 2 meses por R$22 mil para o seu amigo, por exemplo. Por ter vendido esse direito de comprar o carro, seu amigo lhe pagou R$500. Agora, imagine que seu carro desvalorizou e que está valendo R$19 mil. Nessa situação, seu amigo não irá exercer o direito dele de comprar o carro, pois ele não terá um desconto. Então, você ficará com o carro mais os R$500 que você ganhou do seu amigo. Imagine agora que seu carro valorizou, valendo ao todo R$25 mil. Nessa situação, seu amigo vai exercer o direito de comprar o carro e ele irá lhe pagar os R$22 mil do acordo. Nesse caso, você não terá mais o carro, mas terá ao todo R$22.500, que é os R$22 mil do valor do carro, mais os R$500 pela venda dessa opção de comprar. A venda de contratos de opção de compra de ações funciona exatamente da mesma forma desse exemplo. Porém, no lugar do carro, são ações negociadas na Bolsa de Valores. Devido à característica de as opções de compra limitarem a alta desses fundos, o desempenho deles é altamente dependente das distribuições de dividendos. Apesar de o QQQI11 ter um histórico pequeno, se compararmos os mesmos meses entre ele e o SPY11, podemos ver que enquanto o SPY11 paga uma média de 1% ao mês, o QQQI11 paga uma média de 1,2% ao mês antes dos impostos, sendo que após a cobrança do imposto de renda nesses dividendos, o SPY11 tem uma remuneração líquida de 0,85% ao mês em média, enquanto o QQQI11 tem uma remuneração líquida média de aproximadamente 1% ao mês. Ao comprar o SPY11, você estará investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
enquanto que ao comprar o QQQI 11, estará investindo nas 100 maiores empresas da bolsa Nasdaq. Acontece que das 100 empresas do QQQI 11, 85 fazem parte do SP500. Ou seja, investindo no SPY 11, você já investe em praticamente todas as empresas que fazem parte do QQQI 11. Só que com muito mais diversificação. Dessa forma, apesar de ser bastante concentrado em tecnologia, ele não é tão concentrado quanto o índice Nasdaq. Então, o SPY 11 consegue proteger um pouco mais de grandes quedas nesse setor. Outra questão que deve ser levada em consideração é o imposto de renda, pois o ETF original nos Estados Unidos será tributado sobre os dividendos em 30%, tanto para o QQQI como o SPYI. No caso dos ETFs brasileiros, tanto o SPYI 11 como o QQQI 11 têm imposto de renda de 15% sobre a distribuição de dividendos. E como é uma carteira muito dependente da distribuição de dividendos para o desempenho geral dela, tende a afetar bastante o resultado final. Esse gráfico é sobre a rentabilidade desses ETFs, o SPYI 11 e o QQQI 11. Vejam que o histórico não é muito grande, pois o QQQI começou agora no meio do ano de 2024. E aqui, basicamente, o SPY 11 teve um desempenho um pouco melhor, mas foi muito semelhante entre os dois. Lembrando que todos esses gráficos que eu trago aqui consideram os dividendos nesses valores de rentabilidade sem o imposto de renda. Então, considerando o imposto de renda neles, vai ser menor a rentabilidade. Sobre o SPYI e o QQQI, que são os ETFs originais, para podermos ver um cenário um pouquinho mais longo, podemos ver que se repete o mesmo desempenho muito semelhante, não tendo grande diferença entre os dois num prazo um pouco maior. Quanto ao SPYI, o ETF original, comparado com o SPYI 11, o ETF brasileiro, ambos possuem um desempenho aparentemente muito parecido. Porém, novamente, após descontar o imposto de renda sobre ambos, a tendência é que o ETF brasileiro tenha um desconto ainda maior, pois ele tem, além da dupla taxa de administração do ETF original e daqui do Brasil, terá também a tributação do dividendo aqui do Brasil. E aqui a mesma coisa com o ETF QQQI e o QQQI 11. Podemos ver que o desempenho é muito parecido, considerando os dividendos sem imposto de renda. E aqui, apenas para efeito de comparação, acredito que vocês iriam pedir para eu fazer essa comparação, do SPYI, que tem um histórico um pouquinho maior, com o SPY, que é um ETF que investe apenas nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a única diferença entre os dois é que o SPYI tem a estratégia da venda de opções. E vejam que enquanto o mercado é de baixa ou lateralizado, o desempenho é muito semelhante. E a maior diferença é justamente no mercado de alta, onde o SPY acaba sobressaindo. E isso considerando os dividendos sem imposto de renda, pois se colocarmos o imposto de renda sobre o SPYI, que na vida real ele existirá, será ainda menor comparado ao SPY. E aqui eu fiz o comparativo também do QQQ contra o QQQI, que é a mesma coisa, né? O QQQI é a mesma coisa, só que com a estratégia das opções. E aqui podemos ver, como o histórico é um pouco menor, podemos ver que é muito semelhante, mas o QQQ está começando a querer sobressair, inclusive nos períodos de alta. Ele sobressai. Nos períodos de baixa ou lateralização, eles tendem a performar muito semelhante.
trouxe esse outro gráfico aqui para vocês apenas para tirar uma confusão que estava tendo há um tempo atrás, se quando o ETF original nos Estados Unidos paga o ETF brasileiro, ele também tem essa tributação dos 30% na fonte de imposto de renda. E aqui, como tem um histórico mais longo, podemos ver claramente isso acontecendo. Isso no caso do IVV e o IVVB11, que investe em cotas do IVV lá fora. E ao longo de quase 11 anos, podemos ver que a taxa de administração não conseguiria ser responsável por uma diferença tão grande, e isso aqui é, na verdade, o fruto da tributação sobre os dividendos, em 30%. No caso, o IVV teve um desempenho de um pouquinho mais do que 800% em reais, nesse período, e o IVVB11 de 730%. Então, claramente, o efeito dos dividendos no pagamento do ETF original para o ETF brasileiro é bastante significativo, principalmente no caso de ETFs com estratégias de dividendos sintéticos, que o dividendo é muito maior, causando um impacto ainda maior, na casa de 2, 3, até 4% ao ano, já que é 30% do dividendo. Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas para mim, entre o SPY11 e o QQQI11, eu prefiro o SPY11, pois a maior diversificação entre empresas e setores pesa bastante nesse caso. Mesmo que atualmente tenha uma renda menor do que o QQQI11, a diversificação nesse caso conta bastante. Um outro ponto importante é que após as altas taxas de administração e a cobrança do imposto de renda sobre os dividendos, o desempenho total de uma carteira com uma escolha de ETFs que trabalham com opções será bastante afetada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.